Salve Corinthians, salve galera do Timão, ó, já me chama de emocionado se quiser, mas 2025 será nosso. 2025 o Coringão vai ganhar títulos importantes e já vamos começar ganhando o Paulista. Fiel, a gente não tem um time não, a gente tem uma seleção e o que esse Carrillo joga, meu Deus do céu, não tá escrito, esse cara joga demais. Pô, Carrillo, se você tivesse 2 anos a menos, você seria o melhor jogador do mundo. Fiel, falando sério agora, falando sério, 2025 o Coringão vem forte demais e tem tudo pra ganhar uma Libertadores ou até mesmo o Brasileirão. Pode me chamar de emocionado, pô. Pode falar pé frio, pode falar o que quiser, mas eu posso bater no peito e falei, vamos ganhar as 9 consecutivas. Já foram 8, falta uma. O Coringão vem forte demais ano que vem. Fiel, representa com like aí, dá essa moral, porque esse time não é um time, é uma seleção, é uma máquina, Fiel. 3-0 fora o baile. Fortalece com like aí e vamos ver a imprensa se rendendo aqui para o Coringão. Não tem nada maior do que o Corinthians no futebol mundial. Isso. Se o Campeonato Mundial, se o Corinthians fosse convidado para o Mundial, que vai ter agora no final do ano, o Corinthians seria campeão. Estamos todos aqui encantados. Flávio, como você bebeu gasolina? Mas o Corinthians... Você foi encher o tanque? Fica quieto. Calma. O Corinthians não está disputando o título brasileiro, muito menos o Mundial. Campeão brasileiro pode sair nesta noite, o Botafogo, claro. Que o Gabigol toca pra trás e aí logo na sequência sai o gol do Liverpool, né? Isso. Exatamente. É uma boa discussão. Eu prefiro o Flamengo. A gente poderia fazer um duelo com essa ideia do senhor Marinho, um duelo posição por posição. Eu acho que vai dar Flamengo. A gente podia fazer, inclusive, uma dividida com isso. Sem puxar também Dividida pra um lado clubístico. Não vai puxar, vai falar do Palmeiras. Pronto. Não. Sem Mas é o puxar. Botafogo e o Flamengo. Ok, mas você pode colocar na discussão o Palmeiras de 2020, que, ok, não ganhou o brasileiro. Tá, eu vou Mas colocar. ele ganha, mas ele ganha no mesmo ano. Outro time depois. Mas ele ganha no mesmo ano o Paulista, a Copa do Brasil, que é difícil também, que não é um torneio tão simples, e ganha Libertadores. Então também eu acho que vale essa pontinha. Eu acho que tem que colocar um outro time aí. Quem? Vamos então comparar o Botafogo atual com o de 19, o Palmeiras citado por você. Da Era Bel 2021. E o Corinthians nesses últimos 8 jogos do Ramon Dias. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora que o povo pira. Porque aqui é Corinthians, velho. Qualquer coisa vai dar Corinthians aqui, pô. Eu combinei com o senhor, mano. Eu tô brincando. Era só pra gente criar um negócio. Deixa eu começar agora que o povo pira. Pedindo a todos que estão... O Corinthians ontem chegou a 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Nunca tinha acontecido. Nunca jamais nesse país aconteceu isso. Com o Corinthians. Cara, que loucura. E garantiu a vaga na Libertadores. Copa do Brasil. Ele só perde a Libertadores se ele for derrotado pelo Grêmio, tomar aí uns 3 gols de diferença, o Cruzeiro ganhar os seus 2 próximos jogos e ganhar com um bom... Sabe? E o Bahia venceu o último jogo também. É aquela coisa que não vai acontecer. Não. Resumindo. Pode acontecer? Pode. Matematicamente, não porque está sempre ainda. Matemática, a gente tem que respeitar a matemática. Matematicamente ainda não está. Mas virtualmente, ontem eu cravei lá que o Corinthians alcança a Libertadores. Sim. E tá na Copa do Brasil. Pode ser que dê errado, né? E tem notícia, sim, e tem uma notícia importante que ontem o Corinthians formalizou a permanência do Ramon Isso Dias. é importante formalizar, porque muita gente está dizendo assim, ampliou o contrato. Não, o contrato vai até 25, já ia até 25. existia. Sim. Então ele só está mantido no... Ratificou que vai O que ficar. não Mas não estendeu mais um ano? Não. É ele 2025. Na realidade é o seguinte, como foi eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e eu trouxe essa informação aqui, a ideia era trocar. Mas essas 8 vitórias Não tem o que fazer. transformaram tudo, Não tem um jeito. negócio que a gente vai discutir, tá? A gente vai discutir, eu ainda continuo defendendo O indefensável. a vinda de um grande treinador, tá? Porque, Quem, Leandro Quesada? Não, eu não vou falar nomes, eu tô falando de um grande treinador. Nos ajude. Não, você tem que ver. Houve uma discussão aí semana passada do Sérgio Conceição. Que é mais treinador. Vai, fala os nomes aí. Mais Aí treinador. O Luiz Castro. Mais que falou treinador. também Eu não nele. sei não, hein? O Luiz Castro. eu não sei. Voivoda, mais treinador. Renato Concordo. Gaúcho. Não, esse, nesse momento não.
Esses 3, na minha opinião, sim. Mas eu acho que é o que a Sara falou, essa arrancada. Não tem como. Ela encerra essa discussão, basicamente. Acabou. Ela encerra essa discussão. Mas por quê? Porque o futebol ele é visto por em fase. recortes muito curtos, claro. Então, aí eu concordo também que é difícil você mexer com alguém que em 8 jogos conseguiu 8 vitórias. Só que a gente precisa contextualizar. A gente já tá falando do Corinthians, vai falar depois. Não, já estamos falando. Então, vamos lá, vamos contextualizar. O Corinthians fez o que tem que ser feito nesses últimos jogos, porque ele enfrentou, tirando o Palmeiras e o Bahia, que brigou a maior parte do tempo ali em cima, os únicos times que realmente fizeram alguma coisa no campeonato para alcançar algum objetivo. O Corinthians pegou os confrontos diretos. O Corinthians pegou confrontos diretos com Atlético Paranaense, um time que brigou aí contra o rebaixamento. Aliás, foi o início da série, né? Exato. Sim. Aí, pra ver aqui, pra não errar, tá? Atlético Paranaense, não fez mais do que obrigação. Enfrentou o Cuiabá, rebaixado, certo? Certo. Enfrentou o Palmeiras. Esse sim foi um jogo que não dá pra falar nada. O jogo que eu Só falei... por esse jogo, o Ramon já tem que... Lembra o que eu falava antes? Do que ia significar Palmeiras e Corinthians no campeonato? Olha o que aconteceu com o Corinthians e olha como a gente está falando do Palmeiras. Eu achava isso também. Né? O senhor Mãe achava isso. Aquele outro isso, planeta né? né? É uma Depois do vitória que Palmeiras. pode mexer com todo mundo. Mas só pro corte, desculpa, Facinca. É uma sequência que o Corinthians tinha a obrigação de fazer os resultados. Empatou com o Internacional, né? Foi antes dessa sequência, que era um jogo que estava na mão e o Corinthians cedeu o empate pro Internacional. Jogou melhor. Hoje você vê e você fala, esse resultado não é tão ruim. Porque o Internacional fez uma campanha também igual a do Corinthians, né? Arrancando nesse segundo turno. A campanha do Inter não estava legal e pelos problemas que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Aí começa a sequência. Vence o Atlético Paranaense, time que está brigando contra o rebaixamento, tá? Aí pega o Cuiabá, time que estava brigando contra o rebaixamento e caiu. Aí enfrenta o Palmeiras, time que estava brigando pelo título. Tá brigando pelo título ainda, ok. Vitória contra o rebaixamento. Cruzeiro, que pra mim é um time de razoável pra baixo. Sim. Tá? Pra mim é um time fraco. Tem gente que gosta, eu não gosto. Fez a final da Sul, né? E jogou nada. Vasco da Gama, time fraco. O Corinthians venceu. Criciúma, time fraco. O Corinthians estava perdendo por 2-0, virou o jogo. E o Bahia, na pior fase do Bahia. Que é um Bahia que a gente tá criticando nos últimos tempos. Então o Corinthians fez o que precisa. Eu não tô desmerecendo aqui. Porque se tivesse perdido, ele estaria rebaixado. Então, ele deu a volta em cima de adversários frágeis, com exceção feita ao Palmeiras. Que, pra mim, ainda continua sendo um dos meus times. É isso. A sequência Vamos só contextualizar, claro. porque, assim, parabéns, Ramon, me perdoa, bacana, que você faça pouca bobagem no ano que vem e que o Corinthians consiga, né, com as poucas bobagens, chegar a brigar por alguma coisa. Primeiro o Campeonato Paulista e que faça 2 prévias de Libertadores para chegar à fase de grupos. E os oportunistas que apareçam nos momentos, né? Porque vocês que criticavam o Ramon, agora vocês estão me criticando. Legal. Eu quero ver no ano que vem, se ficar 8 jogos sem ganhar, se vocês vão pedir a cabeça do Ramon, porque aí eu vou defender o Ramon, tá? Se alguém no ano que vem pedir a cabeça do Ramon depois de 8 resultados ruins, eu vou defender o Ramon. Não estão defendendo agora? Vamos defender o Ramon no momento difícil também. Porque pode acontecer. Muito bem. Isso me lembra... Peraí, antes de você falar, nós temos um negócio para mostrar aqui, Facincani. Porque nós temos aqui nesta mesa, nesta sala, um profeta verdadeiro. Quem que é o profeta? Fábio Rocco Sormani. Nós temos um vídeo aqui de 2002? Foi 2000 e... Não, um pouquinho mais. 2012, 2013. Sim, tem algum tempo, né? E o Sormani... Vocês vão ver que as imagens até são meio... o Sormani não tinha barba. Não, ele teve uma visão de que um argentino ia assumir, isso, né? Ele teve uma epifania. Teve. Coloca aí, Michelete, por favor. Eu acho que o Corinthians faz 28 pontos até o final do campeonato. Ele tem quantos pontos? Eu acho que ele faz 53. É a pontuação do líder hoje. Ele vai bater Libertadores. São 12 jogos. 28 pontos em 12 jogos. 36. Faz a conta aí de qual que é o aproveitamento. De jeito nenhum. O Corinthians teria que ter um aproveitamento de campeão brasileiro para fazer isso. 77,7. 77% de aproveitamento. O aproveitamento do Corinthians hoje é de 32%. Ele precisa ter um aproveitamento de 77% para fazer essa pontuação. Eu acho que com esse time que o Corinthians tem agora, só para esse jogo contra o Fortaleza hoje, na Copa na Sul-Americana, são 5 novidades. Com o Depay, vão ser 6 novidades. Eu acho que tem condições de fazer isso.
Fábio Sorbani. Gente, é o seguinte. Primeiro que aqui sangue é corintiano, entendeu? Segundo que a mega da virada é óbvio que eu já vou ligar pra ele. falar. Eu vou ligar. A mega da virada. Não, sinceramente, eu fiquei muito empolgado naquela época que eu fiz o comentário pelos dois jogos que o Corinthians fez contra o Fortaleza. Muito empolgado. E segundo, pela chegada do Depay. Tá? E, consequentemente, esse é o grande jogador. O grande jogador é aquele que faz os outros que gravitam em torno dele jogarem mais. O Michael Jordan tinha esse poder. O Pelé tinha esse poder. Porque, mas o Pelé tinha o Coutinho. Mas será que o Coutinho jogaria tão bem se ele não tivesse o Pelé? O Pelé teve o Pepe já foi antes do Pelé. O Pepe foi antes. O Mengal já teria jogado tanto assim? O Dorval seria? O Toninho Guerreiro? O Pelé fez esses caras. Como o Neymar, por exemplo, fez o Zé Love, um jogador que hoje dá entrevista. O André. O André Balada. O Yuri Entendeu? Alberto tem sido esse grande jogador auxiliar. Pega o Yuri Alberto antes do Depay e o Yuri Alberto depois do Depay. Você entendeu? Então chega um jogador de um nível muito alto para o nosso futebol brasileiro e para a Europa também. Ele tinha um nível muito legal, certo? Então chega esse cara. O Corinthians vai se ajeitando. Além dele, vem o Hugo Souza. Vem quem mais que veio? Veio o Carrijo, que é ótimo. O Carrijo, ótimo jogador. Chega o Depay, o Mateuzinho. O André Ramalho. André Ramalho. Outra coisa. E olha que o Alex Santana não tá bem fisicamente, Ainda mas não que se recuperou. é um baita volante. Sem dúvida. O que eu acho muito legal, você olha para... Você não vê mais na lateral direita do Corinthians o Fagner. Chega. O próprio Cássio, que hoje o torcedor do Corinthians fala assim, tinha que ter saído mesmo. Exatamente. Entendeu? Você pegava a escalação do Corinthians, era Cássio, Fagner. Hoje não, hoje é Hugo Moura. Não, Hugo Souza, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, olha o Gustavo Henrique como melhorou. Cara, que gol, hein? Esse. Foi um puta golaço. Não, o gol bonito é um gol de falta, tá louco. Aquilo também, é um escândalo. mas é que o domínio de bola do Yuri... Os caras estão chegando e o time vai encorpando. Quando eu vi aqueles dois jogos contra o Fortaleza, 5-0 no agregado, e não foi contra esses adversários que o Quesada falou, Vitória, Criciúma, Cuiabá. Pô, foi contra o Fortaleza, gente. Sim. Um time que tá arrumado, que joga junto há 4 anos. Ele jogou bem os 3 jogos contra o Fortaleza. Os 3, que no inclusive Brasileiro, ele perdeu lá, ele perdeu com o também gol do jogou Pikachu. mais. Também jogou mais. E então você tá vendo... Esse foi o melhor momento do Corinthians. Olha lá, o Bidu Carlos, que tá brincando, é Roberto Carlos. O Bidu tá jogando... Então, o time cresce de uma maneira geral. Cresce. E eu olhando a tabela, vendo os jogos, etc e tal, eu falei, gente, eu acho que vai fazer 53 pontos e eu vou errar. Não, e eu Sabe que eu vou errar? Eu disse, que vai chegar a 56. Vai 56. E eu falei na hora ali, imagina, você tá louco, aproveitamento de campeão, não vai conseguir isso nunca. Ninguém projetou o que o Sormani projetou. Não, só o Sormani. O cara que vê a público falar, esse cara é um picareta e tem que ser banido. Não, qualquer... acertou só o Sormani falou. Se perdeu o próximo jogo... E eu não acreditei na profecia. Ou na projeção. Profecia, a gente tá brincando aqui, na projeção. Porque o Corinthians, ele era muito instável no Campeonato Brasileiro. Ele não levava o Campeonato Brasileiro à mesma medida competitiva que as próprias Copas. Em que ele parou, porque pegou adversários melhores. Esse gol realmente é impressionante. Não, esse gol foi um canudo, um tiro fantástico, né? Olha aí a pancada, seca. E outra coisa, Flavinho, Quesada... Ninguém assim, bate falta aí direto pro gol. O ambiente no Corinthians, a gente vê que... Vocês viram o vídeo depois do jogo, o Yuri e o Depay? A torcida foi você que mandou, não foi? Ó, e ali não é nem a Gaviões, hein? Ali não, é a lateral. Ali seja como for ali, né? Não é Gaviões. Não, ali é a leste. A torcida não é organizada. É a leste, que são não é organizada. Galera mais de boa. O ambiente no Corinthians hoje é um ambiente muito bom, cara. Muito bom. Os caras saem de casa pra trabalhar. Caramba, eu vou encontrar fulano, cicrano e beltrano. Caramba, eu vou lá, tô armando. Que nem a gente aqui. O nosso ambiente aqui é muito legal. A gente se encontra aqui, hoje nós vamos sacanear quem? Normalmente é o Facincani. Sim. Né? Porque a gente adora ele. Entendeu? Claro que adora. Óbvio. Então o Corinthians tem esse ambiente gostoso. Entendeu? As coisas e tudo mudaram isso ajuda, muito. cara. As coisas mudaram eu queria te perguntar uma coisa. É que
às vezes, né, você tá muito mais ligado, né, até pelas informações que você tem no dia a dia do Corinthians. As minhas fontes acho que envelheceram um pouquinho, mas ainda tem alguma coisinha. Esse Memphis Depay, ele é muito mais do que apenas um jogador muito bom de bola. A chegada dele fez o ambiente se transformar, porque muita gente, quando veio a contratação do Memphis no Corinthians, e os próprios jogadores de informação que eu tenho ficaram preocupados. Pelo seguinte, o cara tá vindo da Europa, ele meio que se sabotou por onde passou recentemente, porque ele é muito bom de bola, mas o cara não fez muita questão, muitas lesões, fisicamente não tá no melhor. Esse cara vai vir pra cá pra ganhar uma baita grana, o Corinthians tá numa baita dificuldade pra pagar salário, tava uma puta condição e todo mundo ficou com um baita pé atrás. E diz que esse cara chegou de uma forma completamente diferente do que se esperava. Isso é informação que eu tenho, que eu queria que você confirmasse. Diz que chamou os caras, o grupo falou assim, o que vocês estão ouvindo são calúnias, meu bem. Não vou dizer que são calúnias. Muitas coisas são verdade, mas eu tô chegando aqui para justamente fazer acontecer de novo algo que eu perdi, que era a ambição de ganhar. Que era a ambição de... Não, ele quer voltar pra seleção, né? Ele falou. Exatamente. E o dia a dia dele, um cara extremamente solícito com as pessoas, de uma educação que muita gente não acreditava, e o cara traz isso. Essa inserção no ambiente não é marketing, é um cara que quer entender onde ele tá. E muitos jogadores do Corinthians que sequer tinham qualquer noção das atitudes que o Memphis tem tido e que eles poderiam já ter promovido recentemente, passaram a tê-lo como um exemplo, e esse dia a dia do Memphis, como um jogador às vezes muda, né? Qual é a pergunta? Não, o quanto que esse Corinthians e o quanto que esse ambiente, o quanto que essa mudança de chave passa pela chegada do Memphis, o quanto que ele surpreendeu a todo mundo, que sabe? Não, eu acho que o Memphis tem um papel importante, mas não é só Memphis, né? O Hugo Souza mudou o Corinthians de patamar antes de tudo, né? Antes do advento Memphis, o Hugo Souza salvou o Corinthians em muitos jogos. Ele evitou 2 pauladas que seriam históricas de 7-1 contra Botafogo e Flamengo. Vocês lembram desses 2 jogos no Maracanã? Sim. O que esse cara fez, por isso que eu tô até na dúvida na hora de formar a seleção do campeonato, se eu coloco o John ou se eu coloco o Hugo Souza. Porque o que o Hugo Souza... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o John jogar num time organizado é mais tranquilo, entendeu? Agora, num time que estava desorganizado como o Corinthians, o que esse Hugo Souza fez, eu acho que o primeiro ponto foi esse. A chegada do Ramalho ajustou de certa forma o setor defensivo. Demorou um pouquinho, é verdade. Normal. Quando esqueceu os 3 zagueiros, porque assim, você tem um monte de zagueiro ruim. Você escala 3, é um a mais ruim. Então você escala um bom, que é o Ramalho, e mais um ruim do lado dele, pronto, você já botou o jogo. Exato. Tira 3 volantes. Legal. O time de ontem é o time ideal. Botando o Alex Santana, é o time ideal pra mim. Com um segundo reserva, com 2 reservas imediatas. O Alex Santana no lugar do Ranieri. Do Ranieri. Com 2 reservas imediatos. O Thales Romero Magno e o Thales Magno, não dá pra escalar 13. Então esses 2 caras eu acho que mudaram muito. E aí vem o Memphis. O Memphis, ele dá o toque de classe, de categoria. Chegou um cara de patamar europeu. É que aqui os caras conhecem, a gente conhece... A gente não, né? Mas as pessoas dão pouca, às vezes, atenção para alguns jogadores com o Memphis. Quando começou a carreira lá na Holanda, ele era chamado de Neymar da Holanda. Então você vê o tamanho do cara. Acho que o Neymar é mais jogador que o Memphis, tá? São até posições diferentes, mas enfim. Agora você imagina os 2 juntos no mesmo time. Podia ser no Corinthians ou no Santos, mas esquece. No Corinthians acho que seria melhor, porque o Memphis já tá no Corinthians, então é mais fácil. Então seriam 2 negociações pro Santos. Então eu acho o seguinte, Fasqueno, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que o pré-Memphis teve 3 figuras que foram... É que o pré-Memphis, ele tentava dar uma cara, mas não conseguia. Aí ele chegou e o negócio... O Memphis aumentou o futebol do Yuri. Pô, o Yuri fez... o senhor Mano tinha falado. O Yuri tinha feito 2 gols em 16 jogos. Nos últimos 15, ele fez... nos últimos 15 jogos, ele fez 14 gols. Então, quer dizer, melhorou o futebol do Yuri. O Yuri deixou de ser centroavante, começou a jogar numa outra posição. E o Garro, o futebol do Garro também elevou.
Até pela construção do time, porque o Garro tinha que vir buscar o jogo quando tinha 3 zagueiros. Foi como eu disse ontem, pô. A verdade é que todo mundo do Corinthians tá jogando bola, pô. Mateuzinho, quem é que sente falta do Fagner, pelo amor de Deus? Mateuzinho tá jogando muito. É por isso que eu falo, sempre falei que o Augusto Melo, não só eu, todo mundo falou que o Augusto Melo errou quando renovou com o Fagner por mais 2 anos. Porque boa parte da torcida já não queria... Porra, o contrato dele ia vencer agora, final do ano agora. Ia mandar embora. Augusto foi lá e renovou por mais 2 anos. Isso foi um erro. Isso foi um erro. Como eu tava dizendo, Mateuzinho jogando muito. Bidu, pô. O Bidu tava escorrachado no Corinthians lá, ó. Queria emprestar pra qualquer time e ninguém queria. Ele foi lá, trabalhou e deu a volta por cima. E hoje, Bidu é titular absoluto e jogando muito. Jogando muito. Eu não vou falar do Carrilho porque chegou agora. Mas, porra, a zaga, esse Gustavo Henrique, ninguém tava querendo ele lá, até tanto que tava se machucando demais também. Tem isso, tava se machucando muito. E o pessoal achava que foi um erro a contratação. Kaká também. Os caras estão tudo jogando bola, pô. E o Bidon, mano? Eu vou falar o que do Bidon? O Bidon é craque. Craque de bola. O Bidon, eu acho que ano que vem será vendido pra Europa. Infelizmente, não vai ter como o Corinthians segurar, porque esse menino joga muito. Joga muito. E o Yuri Alberto, depois do Memphis... É o Yuri Alberto. Vai pra seleção. Fiel, comenta aí. Fortalece aí com o like aí. Representa, porque eu digo 2025 é nosso. Porque o Corinthians tá uma máquina. Representa.